Romanos, capítulo de número 5. A gente vai comentar dos versículos 12 até o 21. Mas agora, imediatamente, nós vamos ler apenas do 18 ao 21. Enquanto você procura, faça um comentário rápido. Nós estamos pregando mensagens em série. São séries de mensagens. Essas mensagens, elas são baseadas ora em um texto específico e ora em um tema específico. Durante todo o mês de junho e pedaço do mês de maio, nós pregamos a segunda epístola de Pedro, vocês se lembram, né? Nós passamos ali 6 domingos expondo o conteúdo da segunda epístola de Pedro. Independente dos vários temas ali abordados, ou do tema principal ali abordado, nós ministramos a epístola toda. E hoje nós estamos começando uma série de mensagens baseadas na graça de Deus. Amém? Graça de Deus. É preciso que nós compreendamos o que vem a ser esse atributo de Deus, a graça. O que vem a ser esse dom, a graça também é um dos dons do Senhor. Nós somos impregnados de cultura que vamos recebendo ao longo da nossa vida e nós aprendemos que nós alcançamos graça, né? Então, alguma coisa que a gente faça nos torna merecedores de alguma graça específica. E, biblicamente, isso não se confirma, isso não é verdade. Graça talvez seja o atributo mais impressionante de Deus, exatamente por essa característica, ou seja, o fato de nós recebermos algo que não buscamos, não trabalhamos por ela, não nos empenhamos por ela, e o Senhor simplesmente nos deu. Exatamente por isso o nome é esse, graça. Quando nós adquirimos alguma coisa pela qual nós não pagamos, nós dizemos que ganhamos de graça. Então, graça, biblicamente falando, não tem muita diferença desse conceito de algo pelo qual não se paga. Alguém pagou, Jesus pagou. E nós vamos entender ao longo dessa série de mensagens como esse atributo maravilhoso do Senhor foi derramado sobre nossas vidas. Graça, traduzido na maioria das vezes por favor imerecido. Algo que nós não merecíamos, mas o Senhor deu. Mas é bem mais do que isso. Nós não merecíamos, não conhecíamos, não sabíamos dela, não fomos atrás, não esperávamos. E o Senhor ainda assim despejou graça sobre nós. Amém, queridos? Hoje é apenas a introdução. Nós só vamos ver a introdução da graça. Ao longo desses próximos domingos, nós vamos entender melhor como essa graça age nas nossas vidas. Amém? Então, Romanos capítulo 5, do versículo 18, do 18 até o 21, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Soberano Deus, divino Pai, louvamos o Senhor, o teu nome santo, pela tua bondade, a tua generosidade, por essa graça derramada sobre nossas vidas, pelo entendimento que é possível ter, porque graciosamente o Senhor tem nos dado do teu Espírito Santo também. E somente por isso é possível que nós tenhamos o mínimo de compreensão, segundo toda a revelação que o Senhor nos tem dado de si mesmo. Meu Deus bendito, que haja compreensão dessa vontade, que haja plena compreensão da Tua palavra e dos projetos do Senhor, especificamente para as vidas de cada um de nós, atrelado ao projeto único que é o da salvação de nossas almas. Sabemos, meu Deus, que as tribulações nesse mundo são muitas, mas sabemos que o Senhor não é Deus insensível, que o Senhor nos olha, nos tem contemplado desde o mais íntimo dos nossos corações. Conhece nossas reais necessidades, está ciente de todas as nossas fraquezas e limitações, e o Senhor mesmo tem nos fortalecido e nos capacitado para toda boa obra a qual o Senhor nos tem comissionado. Que esse Espírito Santo haja forte em nós e possamos buscar e fazer a Tua vontade em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Como eu falei, vocês permaneçam com as Bíblias abertas. Você pode voltar lá no versículo de número 12, onde o Paulo começa a fazer uma apresentação de um contraste. De um lado de um lado outro, e esse contraste que ele está apresentando apresenta Adão de um lado e Jesus do outro. Todo esse capítulo 5, ele começa uma exposição acerca da justificação pela fé. Esse foi o ponto de partida para que a reforma protestante, 500 anos atrás, vai completar 500 anos no outubro do ano que vem, 31 de outubro de 1517, o pontapé inicial dessa reforma foi dado, e essa reforma diz respeito a uma grande revolução acontecida no meio cristão, seja entre católicos, seja entre protestantes, ou entre os grupos que virão com o passar dos tempos a partir desse grupo de irmãos, e por isso estamos aqui, numa igreja onde você não vê imagens, não vê uma cruz, não vê um Cristo morto pregado nela, não vê, por exemplo, uma indumentária diferente no pregador, embora não tenha nada contra a indumentária de quem queira usar, o problema não é esse. Mas, acima de todas as coisas, você não é chamado para nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de atividade, de algo que você venha a fazer, ou dar, ou pagar, para que então você se torne merecedor de algum favor da parte de Deus. Ontem, no grupo de pastores nossos, era compartilhado um vídeo no qual um herege chamado Edir Macedo, que vocês sabem muito bem quem é, faz uma pregação, evidentemente relativa à questão dinheiro, onde ele afirmava que então o fiel vai a Deus e dá a Deus, que é dar para ele e dá a Deus. No caso dele mesmo é o próprio Deus. Então você vai e despeja dinheiro lá, e segundo as palavras dele, a partir daquilo você então se via na condição de receber, porque segundo ele, Deus é obrigado a te dar. Isso mesmo, e ele repete, ele é obrigado a te dar, porque você fez alguma coisa para merecer. Primeiro que todo o empenho daquele herege é no sentido de arrancar dinheiro. Quando ele fala que você está dando para Deus, ele mesmo não sabe nem quem é Deus, ele não faz nem ideia de quem seja. É um mero religioso que desenvolveu um sistema religioso muito lucrativo e tem enriquecido demais à custa da ignorância do povo, associada a uma avareza e uma ganância
que é muito bem temperada pelos sofrimentos pelos quais as pessoas passam. Então, sorrateiramente, o camarada desenvolve métodos que arrancam da pessoa até a roupa. Você vai dar tudo lá e vai embora pelado, alegre da vida, achando que agora minha vida vai ficar uma maravilha, porque Deus agora é obrigado a fazer alguma coisa por mim. Como nós temos um grupo só nosso no WhatsApp, João Paulo, me lembra de eu compartilhar esse vídeo no nosso grupo amanhã, para os irmãos poderem assistir aquela porcaria. Mas o Macedão não inventou isso, não. Ele não é o inventor dessa coisa. Antes dele, muitos outros já vinham difundindo esse tipo de ideia, na qual você fazia alguma coisa para que então você passasse a ser merecedor de alguma coisa da parte de Deus. Seja fazendo uma reza especial, acendendo um bocado de vela, dando uma esmola para um cego, dando uma oferta na igreja, sei lá, andando a pé descalço no asfalto quente daqui até não sei aonde, carregando uma cruz nas costas, subindo uma escadaria de joelho. Ou seja, o cara tinha que fazer alguma coisa para que então Deus retribuísse alguma coisa em troca. A partir de desmandes dessa natureza, homens começaram a brigar contra a liderança da igreja lá desde os tempos mais antigos. E o que acontece no século XVI, quando a reforma protestante então explode de uma vez, é apenas o fato de que pela primeira vez alguém brigou contra a igreja e não morreu, escapou da morte. Porque até então a igreja ia matando gente por atacado, sob acusação de heresia, de bruxaria, de rebeldia ou de coisa parecida. O ponto de partida da reforma era essa expressão aqui, ó. A justificação pela fé, e somente pela fé. Sem dinheiro, sem rituais, sem sacrifícios, sem nada parecido. Descobrir que Deus é um Deus gracioso, é um Deus justo, cheio de amor, mas que é, acima de tudo, um Deus de graça, que é um Deus gracioso, é algo simplesmente magnífico na vida de toda pessoa que tem um encontro verdadeiramente com Deus. Tem-se também uma ideia de um Deus castigador, de um Deus cruel, de um Deus perverso, que se encontra com um chicote na mão, olhando lá de cima, e quando então um homem comete alguma falta, aquele chicote santo desce no lombo do camarada. E também é uma ideia falsa acerca de Deus. Ele é justo, nós verdadeiramente colhemos frutos daquilo que nós semeamos, isso é bíblico também. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo quanto, pois, o homem semear, disso também ceifará ou colherá. Todavia, deturpa-se a imagem do Deus gracioso, do Deus cheio de graça, do Deus que nos salvou pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós vamos ver isso daqui uns dias, ao texto de Efésios, capítulo 2. Por ora, vamos continuar nessa introdução. Para entender que Deus agiu nas nossas vidas mediante graça, nós precisamos primeiro entender por que essa graça teve que se fazer. Por que essa graça, então, foi liberada da parte de Deus sobre nossas vidas? Afinal de contas, o que foi que aconteceu para que então nós passássemos a precisar, eu diria nem precisar, mas depender dessa graça? E olha aí o versículo de número 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando a gente tenta explicar as doutrinas da graça para um crente, para um religioso,
entendam que há uma diferença tremenda entre um crente religioso e sectário intransigente para uma pessoa que simplesmente ainda não ouviu, não conhece nada acerca da Escritura Sagrada e da pessoa de Deus. É muito melhor você lidar com uma pessoa que nunca ouviu nada, que é totalmente alheia, leiga a essas questões de fé, a doutrina da graça propriamente dita, do que você lidar com uma pessoa que se diz religiosa, uma pessoa que se diz cristã, mas que não tem atitudes condizentes com Cristo. Ora, é mais ou menos como você ser um piauiense que detesta o calor, que detesta toda a culinária do lugar, não gosta de farinha de puba, já pensou eximar numa situação dessa? Não gosta de uma piaba frita, não gosta de uma carne de bode. Eu descobri que tem um monte de gente aí que não gosta. Mas eu estou falando do pessoal num âmbito geral. É dessa região aqui e não fala, oi, já. São pessoas que dizem que conhecem Jesus, sabem quem é Jesus, se autodenominam cristãs, mas não tem nenhuma intimidade com Cristo. Não faz o que Cristo fez, não anda como Ele andou, não obedece ao que Ele mandou, mas diz que é cristão. Esse espírito de religiosidade coloca no homem um bloqueio de entendimento. O apóstolo Paulo perseguia a igreja nos primeiros dias, lá no livro de Atos, e nós vamos ver isso daqui uns dias, porque a gente está trabalhando Atos no rádio. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. No dia do apedrejamento de Estevão, ele estava do lado consentindo com aquilo tudo. O pessoal largou as roupas, inclusive aos pés dele, para ele tomar conta. Pegou a autorização com as autoridades para poder sair prendendo, batendo em crente, evidentemente matando também. E no caminho para uma cidade, quando ele ia para empreender essa perseguição, mesmo com gosto de gás, o Senhor aparece para ele, ele cai cego, ouve a voz do Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus, é esse que você persegue. Mas eu ando perseguindo Jesus? Eu não estou perseguindo nenhum povo. E esse povo é o povo de Jesus. Então você persegue Jesus. Os companheiros pegam, entram com ele cego na cidade. Na cidade ele recebe a oração de um crente. E a palavra diz que quando esse crente ora por ele, caem umas escamas dos seus olhos. Como escama de peixe. Cai escamas dos olhos dele, e ele então passa a ver. Ele dizia que era um servo de Deus. O que ele fazia em obediência à sua religião. Não obstante, Deus não manda matar, e ele estava matando. Não manda não perseguir, ele estava perseguindo. Manda não odiar, e ele estava odiando. Foi preciso que lhe caíssem as escamas dos olhos para que ele pudesse então ver. O que aconteceu com ele foi porque a graça do Senhor chegou a ele. A graça do Senhor foi derramada sobre ele. Essa descoberta acontece na vida de todos nós, sem exceção, no momento em que nós descobrimos, meu Deus, quer dizer que é assim. Eu nunca tinha visto isso, ninguém me falou, eu não percebi. Eu até li isso aí algumas vezes, mas eu não entendi. Agora eu estou entendendo. Pastor Walter, o senhor é maravilhoso. Não, que pastor Walter quer, rapaz? Sou eu não. O nome disso é graça de Deus. Amém, amados? Não é pastor Walter. Não tem pastor nenhum que distribua graça sobre ninguém. A graça é de Deus. Essas escamas caem dos olhos e a gente deixa de ser cego. Os ouvidos destampam e a gente deixa de ser surdo. Como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos
pecaram. Como eu disse, para você vencer esse espírito de religiosidade que inculca nas mentes e nos corações das pessoas uma falsa religiosidade, uma falsa vida de piedade, é duro até para você explicar algo tão claro, algo tão nítido. Todos pecaram. Todos nascemos pecadores. Todos nascemos mortais. Todos nascemos condenados. Todos, sem exceção. Os religiosos têm a ousadia de dizer que Deus é um Deus cruel. Então Deus é cruel. Como é que Deus vai lançar um bocado de gente no inferno? Que Deus cruel é esse? Meu amado, Deus não vai lançar ninguém no inferno, meus amados. Pelo amor de Deus, tirem essa inversão da tua cabeça. Todos nascemos condenados ao inferno. Vocês conseguem compreender isso? Onde é que a graça de Deus é manifestada? No fato de Ele, exatamente por conta dessa graça toda, arrancar alguns desse inferno. Ninguém pode chamá-lo de cruel, de perverso, de injusto. Os caras conseguem chamar Deus de injusto. Ah, Deus não é justo, como é que Ele vai jogar um bocado de gente no inferno? Ele não vai jogar. Ele está tirando de lá. Amém, amados? A soberania dele lhe dá essa condição. Ele tira alguns segundo o seu querer. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele manda e não nós. Tu consegue compreender isso, meu querido? Todos pecaram, sem exceção. Dos versículos 15 até o 17, ele vai dando aí explicações. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amados, prestem bem atenção. Em Adão todos nós pecamos. Todos, sem exceção. Você pode dizer, pastor, eu não estava lá. Eu não vi, eu não sou nem testemunha disso. Ah, pastor, mas se eu estivesse lá, eu não deixava. Eu ia dizer, Eva, sua maluca, tira a mão disso aí. Adão, louco, larga essa porcaria para lá. Será? Conjecturas tolas, que não valem a pena nem imaginar. Simplesmente Adão pecou, pronto e acabou. O apóstolo Paulo não está explicando aqui como é que essa nossa intimidade com Adão aconteceu. Esse não é o objetivo dele, mas ele está apenas deixando claro que isso aconteceu e pronto. Somos herdeiros de Adão, somos descendência dele. Fazer o quê? A não ser que tenha alguém que tenha vindo de outro planeta aí. Eu acredito que todos aqui são da Terra. Por mais que os bichinhos sejam feinhos, alguns são meio judiadinhos, outros são mais bonitinhos. Essa criatura caiu da onde? De uma estrela. Não, é tudo daqui mesmo, é porque nós somos meio diferentezinhos. Uns são mais bonitinhos que nem nós, né, Jó? Nós somos mais arrumadinhos, né? Tem outros que são mais estragadinhos. Mas é tudo daqui mesmo. Tudo descendência de Adão. Sem exceção. Pela transgressão de um só,
o mundo inteiro veio a perecer. Agora, amados, quem é Adão? Quem foi Adão? Adão foi apenas um homem, e nada mais do que isso. Ele fez esse estrago todo. Mas agora, amados, glória a Deus por isso. Quem é Jesus? Dá para comparar Jesus com Adão? Você cometeria essa loucura? Jesus é o Filho único de Deus. Ele é o próprio Deus, é o Verbo de Deus encarnado. Se Adão, sendo um homem comum como eu e como você, fez esse estrago todo, o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, olha o que fez para a nossa restauração. Meus amados, irmãos queridos, minhas irmãs amadas, comparem um com o outro, veja o estrago que um fez, veja a maravilha que o outro realizou. Dá para crer verdadeiramente que a graça de Deus é algo tremendo. Impossível de calcular, impossível de avaliar, impossível de medir. Só sabemos que ela é maravilhosa em excesso. E sabemos, meus amados irmãos, que ainda que você conseguisse ajuntar para você mesmo todo o ouro desse mundo, toda a prata, todos os diamantes, todas as pérolas, todo o dinheiro do universo inteiro, para pagar por essa graça, você não pagaria. Primeiro, porque ela não tem preço. E segundo, porque ela não está à venda. Amém, amados? Ele simplesmente dá a quem ele quer. E não há como nós o chamarmos de injusto. Ele é justiça pura. A ação é dele. Ele olhou para você e resolveu te arrancar de lá. Por quê? Não sei. Se você tiver paciência, um dia quando chegar no céu, tu pergunta para Deus, fala, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Porque eu não sei. Você não sabe. Mas Ele te amou. Ele te arrancou das trevas. Você estava condenado. E Ele te tirou de lá. Amém, amados? Amém. Você consegue imaginar isso? Se pelo Adão fraquinho, comedor de fruta proibida, a morte reinou, por esse Jesus maravilhoso passa a reinar a vida. Creia e receba essa vida em nome de Jesus, meu amado irmão. Amém? Voltamos para onde nós começamos, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Estão entendendo, amados? Todos condenados. Condenação sobre quem? Sobre a metade? Sobre 10%? Sobre um tiquinho? Sobre... Ah, pastor, mas é porque você não conheceu minha avó. Ou minha vovozinha era tão boazinha. Com certeza ela foi para o céu. Tomara, amados. Vamos morrer crendo nisso, eu sou otimista. Mas se ela confessou Jesus como Senhor de sua vida, se a graça do Senhor veio a ela, sim. Se não, não. Fazer o quê? Não viva atrelado à morte. Viva pela vida. Preocupe-se contigo, inicialmente, e com os outros que ainda estão vivos, para que você anuncie essa graça para eles também. Amém, amados? Amém. Outra parte dessa nossa ministração vai dizer respeito à transmissão dessa mensagem, ao anúncio dessa graça, ao amor que Deus coloca em nossos corações para alcançar o perdido, aquele que ainda não ouviu, ou que ouviu, mas ouviu uma mensagem deturpada, estragada. Versículo 19 enfatiza o que o 18 está dizendo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
justificados por Ele. Ele justifica. Ele justifica. E não nós. Amém? Amém mesmo? Você está entendendo? Versículo de número 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Deixa eu explicar isso para você, amado. No passado, Deus deu uma lei para o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu. Na saída do Egito, na direção da terra prometida, perambulando pelo deserto, Deus deu uma lei. Um decálogo chamado os 10 mandamentos. Moisés recebe, chega, vê o povo idolatrando uma porcaria de um bezerro de ouro, com raiva, quebra as pedras, volta para pegar outras de novo. Mas chegou, enfim, 10 mandamentos. Em torno daqueles 10 mandamentos, os religiosos colocam ali mais algumas outras leis. E o povo passa a ser regido por aquilo durante um período de tempo significativo, talvez aí uns 1500 anos. Até a chegada do Senhor Jesus com a lei perfeita. Amém, amados? Porque aquela antiga lei, ela não limpava o pecado. Ela não anulava o pecado. Ela servia mais ou menos como aquela caneta amarelona marca-texto. Você sabe qual é? Você pega o livro ali, pega aquela canetona amarela e marca ali aquela frase que você quer lembrar mais fácil depois. Para isso servia a lei, para deixar o pecado mais... Não roubarás, não pode roubar, a lei está dizendo, mas nunca pôde. Nem antes da lei, nem durante a lei, nem depois da lei. Não adulterarás, antes disso, antes da lei não podia adulterar, não podia durante e hoje também não pode. Não cobiçarás, nem antes, nem durante, nem hoje. Mas aquela lei existia apenas para isso. Para avultar o pecado. Para te colocar ele na frente da tua cara, para você lembrar que vem o Senhor Jesus. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Oh, glória a Deus. Abundância de pecado, avultada por uma lei. Em superabundância de graça, derramada sobre nossas vidas por uma ação amorosa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, não dá para comparar. Jesus é maravilhoso. Jesus é tremendo, amados. Pense num Deus amoroso. Versículo 21. E tudo isso, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado reinou pela morte. Entenda, amados do meu coração, eu te amo e Deus tem colocado muita paciência em nosso coração para que a gente repita isso muitas vezes. O pecado reinou pela morte. Você estava sujeito à morte e seus efeitos. Pelo simples fato de você ser um ser humano. Pastor, o que eu fiz para merecer o inferno? Nada. Nasceu. Só isso. Pastor, será que foi por causa de uns passarinhos que eu matava quando era menino? Será que foi por causa das pedras que eu jogava no telhado do meu vizinho? Não. Não é por isso não. A morte reina sobre nossas vidas, e ela reinou sobre nossas vidas pelo simples fato de nós termos nascido. Só isso. Não foi por nada que você fez.
foi pelo que Adão fez. Está entendendo, querido? A morte reinou. Mas a notícia é boa, amados. É que sobre a tua vida a morte não reina mais. Amém? Creia nisso. Morrer fisicamente todos nós vamos. Mas a justiça reina pela graça, para a vida eterna mediante o Senhor Jesus. Aquele que nele crê não morre, antes passou da morte para a vida. A morte que não teve domínio sobre ele foi derrotada por ele. Essa mesma morte foi derrotada por ele para que não reinasse mais sobre a minha vida, sobre a tua vida. O nome disso é graça de Deus. Amém, amados? Entende como vem sobre a sua vida sem você merecer, sem você conhecer, sem você ver, sem você correr atrás? O que foi que você fez para poder merecer a morte? O que foi que você fez para ser pecador? Você simplesmente nasceu. Você pediu para nascer. Que dia foi que você calculou? Olha, eu vou nascer. Rapaz, eu estou a fim de ir naquele mundo. Acho que eu vou nascer dia 4 de janeiro de 1967. Pronto, resolvi nascer. Será que foi assim que eu planejei meu nascimento? Nem nossos pais, na maioria das vezes, planejou nosso nascimento. Simplesmente chegou a notícia: amor, benê, tô prenha. Em alguns casos, uma alegria: beleza, eu vou ser papai. E outros: meu Deus, mais um. De qualquer maneira, olha você aí, chegou. Quando foi que tu pediu para nascer? Nunca pediu. E nasceu pecador. Por quê? O que você fez? Nada. Se você tivesse que fazer alguma coisa para nascer espiritualmente, aí sim você podia dizer que Deus era injusto. Assim como você nunca pediu para nascer da barriga da tua mãe, você nunca pediu para nascer espiritualmente. Ninguém resolve nascer. Sabe de uma coisa? Eu vou nascer. Sabe de uma coisa? Eu vou nascer espiritualmente. Isso só acontece por mera manifestação da graça. O Deus infinito em amor, o Deus gracioso, resolveu te arrancar daquela condenação. A morte não vai reinar sobre a vida desse aqui. Lúcia, venha cá, e tirou. Almiralice, venha cá, e tirou. Por quê? Não sei, ele sabe. Nós não pedimos para nascer, nem naturalmente, e muito menos espiritualmente. Por obra de um, nascemos pecadores. Por obra de um outro maravilhoso, esse pecado é arrancado de nossa vida. Pela obra de um, fomos condenados. Pela obra maravilhosa do outro, fomos justificados, libertados das garras da morte. O nome disso é graça de Deus. Amém, amados? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por causa de suas obras, para que você não se glorie. Senhor, ai de Deus se não fosse eu. Mas eu sou bom, olha o que eu fiz. Agora eu quero ver se Deus não me salva. Funciona assim não, nego. Não. Tem nada a ver com o evangelho. Isso é heresia. Isso é um evangelho de Satanás, isso aí. Tem nada a ver com Jesus Cristo. Abra teu olho, abra teus ouvidos. Não permita que ninguém te engane. A igreja está sobrecarregada de gente oferecendo soluções para os problemas dessa terra. Solução para problemas que não foi Deus que criou para você. Talvez você não se lembre, mas você mesmo que os criou. Abriu portas para que ele chegasse. O que tem de gente aí que fumou 40, 50 anos e agora está fazendo campanha para Deus curar o câncer dele? Vai fazer tua quimioterapia lá, rapaz. De repente esse negócio surte efeito. Agora, se vale da graça de Deus para que mesmo morrendo por causa desse câncer, tua alma vá para o céu, salvo, livrado dessa condenação. Porque o que o Senhor faz por nós
é aquilo que nós mesmos não podemos fazer. É impossível, porque é tudo manifestação da sua graça. Amém, amados? Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.